Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje temos o nosso tradicional pré-jogo, porque quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, o Santos vai enfrentar o Libertad pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Vamos falar aqui nesse pré-jogo a provável escalação do Santos, porque o Santos fez o seu último treino no CT Rei Pelé nesta quarta-feira. Vamos comentar a escalação e também alguns pontos fortes e fracos na equipe do Libertad que a gente precisa ficar atento, visando um bom resultado. Na minha visão, o que seria um bom resultado? Não tomar gol em primeiro lugar, uma vitória por 1-0, 2-0, é um resultado interessante para que no jogo da volta a gente possa ter o mínimo de tranquilidade. Mas antes da gente comentar sobre esse pré-jogo, esse Santos e Libertad, quero comentar aqui uma dica muito bacana, que é para você baixar o aplicativo da OneFootball. Se você gosta do futebol alemão, quer assistir as partidas ao vivo e de forma gratuita, sem problemas, baixa aqui o aplicativo da OneFootball e, além disso, você também terá todas as notícias do Santos, de tudo que está acontecendo no mundo do futebol. Então não tem erro, baixa o aplicativo da OneFootball, que são parceiros aqui do canal, e a gente sempre comenta as estatísticas, né, no pós-jogo que a gente retira lá do aplicativo. Então fica a dica aí para você, o aplicativo da OneFootball. Bom, vamos começar primeiro. Hoje eu vou fazer diferente, falando um pouco sobre o Libertad e depois a gente fala a provável escalação do Santos. Vale ressaltar que o Libertad não está tão bem assim. Então, se o Santos também não está numa fase muito boa, principalmente de rendimento técnico e até mesmo tático, ou até mesmo físico, né? Esses três problemas, o Libertad também não está bem, é o 8º colocado do Campeonato Paraguaio, não vem bem, está tentando se recuperar, mas tem jogadores que, inclusive, né, o brasileiro aqui conhece, como é o caso do Martin Silva, que já atuou no Vasco, Ivan Pires, vocês se lembram, né, do Pires, que ficou até tonto com aquele drible do Neymar contra o São Paulo? Enfim, Pires é jogador do Libertad. Tem também o Marcelo Dias, que foi um jogador que foi pedido quando o São Paulo era técnico do Santos, mas acabou que, né, não deu certo a negociação, ele não veio para cá. E o grande destaque do time do Libertad, que nós temos que tomar cuidado, é o Cardoso. O grande jogador do time do Libertad é o centroavante de 38 anos. Bom, primeira pergunta: como joga o time do Libertad? Vamos começar pelo setor defensivo. Anotei aqui alguns pontos. Uma coisa que é boa, principalmente pensando no nosso ataque. Se o nosso ataque funcionar, principalmente a questão da velocidade. É uma defesa lenta, principalmente nas laterais. E dá aquele encontro entre Lucas Braga e Marcos Leonardo, né? Já dando um spoiler aqui de como será a escalação do Santos. Então, a gente precisa explorar isso. Até mesmo o Madison, que é um lateral mais rápido, né, no time do Santos, então tem que explorar as nossas laterais contra as laterais do time do Libertad. É um time bem lento no seu setor defensivo, principalmente pelas laterais. O Junior Barranquilla, que foi adversário do Libertad nas oitavas, explorou bastante isso. Então, pode ser um caminho aí para o Santos conseguir os gols. Outra questão que o Santos pode aproveitar bastante é a questão das bolas longas, principalmente com o Sanches, que eu acho que é um jogador que tem uma característica bacana em relação a isso, até mesmo o Giamota, o Camacho, que às vezes dá uns lançamentos, então o Santos pode explorar isso, e principalmente a questão de toques mais rápidos, né? Triangulações. O Santos precisa apostar a questão da velocidade e de envolver o adversário. Como é uma zaga mais lenta, se nós ficarmos mais estáticos, a gente facilita a marcação. Então precisa do famoso movimento que o Fernando Diniz tanto pede nos jogos. Em relação ao ataque, o que a gente pode falar aqui do time do Libertad? Também é um time que fica muito mais na defesa, então eles apostam bastante na transição rápida, principalmente porque os pontas são bastante rápidos. E, né, como eu falei, dei a questão do principal jogador do Libertad é o Cardoso, que é o centroavante, né? Centroavante com letra maiúscula. Então o Santos também precisa tomar cuidado com isso. E a marcação-pressão do meio para frente do time do Libertad. O Santos, que gosta muito de ficar com a posse de bola,
às vezes dá uma erradinha ali na posse de bola, o Santos também precisa ficar atento em relação a isso, principalmente se acaba errando um passe e cai no pé de algum ponta, o Santos pode sofrer um contra-ataque aí, e se não for o milagre do João Paulo, a gente pode acabar tomando um gol. Mas bom, dito isso sobre o Libertad, vamos para o provável time do Santos que treinou nesta quarta-feira no CT Pelé e de acordo com o Diário do Peixe, a provável escalação do Santos é a seguinte: João Paulo, Madison, Luiz Felipe, Kaique e Felipe Jonathan, Camacho, Jean Mota, Carlos Sanches, Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Ou seja, o Santos não terá uma grande mudança, aliás, não terá mudança, principalmente, né, visando os últimos jogos do Santos. A gente até chegou a cogitar aqui a possibilidade do Moraes retornar ao time titular do Santos e parece que o Felipe Jonathan deve começar como titular. Outra questão, Wagner Leonardo, que já está inscrito, né, será relacionado também, fica como opção no banco de reservas. Luiz Felipe seguirá como titular ao lado do Kaique, e no meio-campo, que é uma questão que eu acreditava que o Santos poderia tentar usar um pouco mais, ter aquele fato novo, alterar algum jogador, parece que será o mesmo. Eu colocaria o quê? O Pirani ou até mesmo o Zanocelo. O meio-campo do Santos hoje é nulo de ideias. Nulo. Principalmente pelo fato de Camacho e Giamota jogarem numa faixa de campo muito parecida. E daí o Sanches joga um pouco mais aberto pela direita, e aí fica aquele buraco no meio-campo que dificulta a passagem da bola para o nosso ataque. Principalmente o Marcos Leonardo, que é um jogador que precisa receber a bola numa condição mais interessante. Ele é um jogador muito mais posicional, ele não é tanto de ficar voltando para tentar puxar o jogo. Isso é uma característica mais do Raniel, que também estava cotado para entrar na vaga do Marcos Leonardo, mas aparentemente vai começar no banco de reservas. Só que uma coisa a gente também precisa pontuar em relação ao Raniel. Ele fisicamente ainda não está preparado para 90 minutos. Então pode ser que, por conta disso, o Marcos Leonardo comece, né, como sendo o nosso centroavante titular. Eu mudaria isso. Acredito que o meio-campo do Santos é o grande problema, tanto na questão ofensiva como na questão defensiva. Porque também, se você, né, não consegue criar muito, você não consegue, de uma certa forma, atingir o adversário de uma forma que você incomode ele, você também pode, de uma certa forma, ficar sendo exposto. E você ficando exposto, você pode tomar um contra-ataque e acabar tomando os gols. Então, o Santos precisa tomar cuidado em relação a isso, principalmente a forma de jogo do time do Libertad é uma equipe muito mais defensiva do que propor a partida. Então, a questão da movimentação, mais do que nunca, é importante. Eu não gosto muito da escalação de Lucas Braga e Marcos Guilherme juntos, exatamente por conta disso. Porque, na minha visão, são dois jogadores que brigam por uma posição na ponta esquerda. Na ponta direita, como não temos o Marinho, que está com hematoma na coxa, inclusive não temos previsão de quando ele volta, eu colocaria o Ângelo. Testariam algo novo aí, principalmente porque é um jogador rápido, que tem a questão do drible e poderia atingir esse ponto fraco do time do Libertad, que é a questão, né, dos laterais do Libertad serem lentos e é uma defesa mais lenta, né, como um todo. Eu apostaria no Ângelo. Acho que o Lucas Braga e o Marcos Guilherme jogando ali na direita, né, dependendo quem for cair por aquele lado, não rendem tanto. Mas isso eu deixo para vocês. Quero que vocês me contem aqui nos comentários o que você mudaria ou seria com esse time mesmo para a partida contra o Libertad. E quero palpites, hein? Quero ver se vocês estão afiados nos palpites e quero fazer um convite aqui para você, que é o seguinte, vou até colocar aqui o bannerzinho, que agora, se você for membro do canal, a partir de R$ 1,99, você vai concorrer todo final do mês uma camisa temática do Santos, aqui da loja do nosso parceiro Augusto. Então, se você quer concorrer, é muito simples. Basta você ser o nosso membro aqui a partir de R$ 1,99, né? Você pode ser o nosso patrocinador aqui do nosso canal, ajudar a mídia independente cada vez mais se fortalecer. A gente que sempre fala de Santos, todos os dias temos vídeos aqui, de segunda a sexta,
pelo menos 3 conteúdos, sábado e domingo, né? A gente também sempre está comentando sobre Santos. Então, peço esse voto de confiança. A partir de R$ 1,99 você consegue ser membro. Só clicar aqui ou no link que está na descrição, ou também tem um botão aqui do YouTube, beleza? Então, o recado está dado. Vamos torcer para que o Santos vença. E você já sabe, depois do jogo, desliga a televisão e corre aqui, porque nós temos a nossa live pós-jogo para repercutir tudo de melhor ou tudo de pior, né? Quem sabe o que vai acontecer entre Santos e Libertad. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.